hábito mesmo é Nossa Senhora do Rosário, é uma devoção. São Domingos coletou sistemas até árabe ou de outras religiões, outras culturas, né? As contas do texto do Rosário de Maria. Existem outras culturas que já existia isso e já se usava. Então ele imaginou de fazer organizar uma devoção à Nossa Senhora. O povo era praticamente analfabeto. Então ele inventou 15 mistérios em que ele fez a síntese do Evangelho. Cada mistério é um trecho do Evangelho, da Anunciação até a ressurreição. Então distribuiu isso como uma devoção popular que esparramou no mundo todo. Em 1500, já bem depois, então São Domingos de 1200 e pouco, em 1500 houve uma grande batalha da invasão dos mouros, os mouros turcos principalmente, né, à civilização cristã na Europa. E havia uma grande batalha naval, que era a última batalha. E os cristãos estavam com uma frota totalmente fraquíssima. E os mouros estavam com uma frota poderosíssima. Então o Papa convocou todo o povo cristão para, no dia 7 de outubro de 1500, para rezar o terço de Nossa Senhora, o Rosário. O povo ficou rezando o dia todo, começou a batalha, só que de repente os mouros começaram a debandar e os cristãos venceram a guerra e libertaram a Europa da dominação dos mouros. Bendito e louvado seja o Rosário de Maria. Se ele não viesse ao mundo, ai de nós o que seria. As contas do meu rosário são bala de artilharia, faz combate no inferno quando eu rezo a Ave Maria. A festa do Rosário começou com a igreja Nossa Senhora do Rosário, a Irmandade dos Homens Pretos, que era tempo ainda dos escravos. Eles construíram do lado de cá do rio uma igreja que era própria deles, dos negros e das negras, onde eles podiam manifestar a sua fé, sua religião, naturalmente, aparentemente católica, que eles tinham todos sido batizados, e por isso o nome Nossa Senhora do Rosário, só que se batizavam porque eram obrigados, né? Mas não se convertiam, não havia uma evangelização, havia uma catequese, ensinava só as obrigações religiosas, as práticas religiosas, as coisas, mas não a evangelização. Mas por trás disso eles mantinham os seus valores culturais, realmente foi a grande salvação na sua cultura, da cultura afro-brasileira atualmente, eles se esconderem embaixo do altar também seus orixás, sua cultura e seus valores. Isso em 1728, que é mais ou menos a época da construção da igreja. A igreja era pequena, de adobe, colonial, tipo da cidade. Tirando a imagem de Nossa Senhora do Rosário lá dentro, que era branca, não essa imagem de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, com São Domingos e Santa Catarina ao lado. Essa chega em 1934. Nós estamos falando de 200 anos antes, 1734. A imagem de Nossa Senhora do Rosário que você tinha lá, a iconografia normal dela, ela senhora, né, como rainha, e com o menino Jesus nu no seu braço esquerdo e com o braço direito, ela já entregando o rosário para os que estão em luta, né? Sempre para os que estão em luta. Os altares laterais, né? A oralidade, né? E nós temos que levar muito em conta a oralidade, não só o que está registrado nos livros, mas a oralidade dos negros da cidade fala que os altares laterais eram todos de santos negros. Então essa igreja ela funciona de 1734 até exatamente 1934, 200 anos. Em 1934, com a chegada dos padres dominicanos, consta que os padres, querendo, né, fazer uma igreja de linhas mais novas, né, desmontam a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que já contava com 200 anos,
né? E constroem essa nova que vocês veem aí até hoje, né? Esse estilo gótico que nós chamamos gótico de exportação, né? Que destoa completamente do conjunto arquitetônico da cidade de Goiás. O Congo, né, ele existe no Brasil colônia em vários estados, né, em várias cidades do ciclo do ouro. Nós encontramos o Congo, a representação do Congo no Maranhão, Sergipe, Minas Gerais, Goiás, hoje também Tocantins, né, depois da divisão do estado. E encontramos o Congo também em outras regiões do Brasil. O Congo, ele é diferente da Congada em dois aspectos, né, distintos e visíveis, né, que é o Congo, ele é um alto, né, ele representa um teatro, né, um teatro onde se tem o roubo de uma rainha, a tomada de uma rainha pelas mãos dos infiéis, que seriam os mouros, os árabes, né, e no final o batismo desses mouros em cristãos, o batismo dos árabes em cristãos. Fala-se muito no Congo de um rei chamado Henrique, né? Nós sabemos que eles fazem menção a Dom Henrique, rei de Portugal. E fala-se também a respeito de Dom Carlos, né? Carlos Magno. Né? São os reis que povoavam, né? E que povoam o imaginário dos praticantes do ritual do Congo. Né? É um teatro, mas também é um ritual de resistência africana. A Congada já é um festejo, né? Seriam os negros libertos, né? Que dançam para Nossa Senhora do Rosário. Hoje nós temos essa percepção. A Congada antes ela tinha a percepção dos negros fazendo suas devoções e louvando a Maria pela vitória da Batalha de Lepanto. A manifestação da festa do Rosário, a gente concebe ela como, lógico, eu já falei, uma forma de resistência, mas uma forma também do negro, do africano, deixar que fingissem que dominassem tudo dele, mas não dominaram tudo dele, não dominaram a fé, né? O fenômeno do sincretismo religioso nasce justamente aí, né? Enquanto estava-se lá na frente cultuando a Nossa Senhora do Rosário, né, rezando uma missa em latim, os negros do lado de fora da igreja estavam louvando essa senhora que os salvou da terrível batalha contra os mouros no mar. A Senhora do Mar é Iemanjá, né? A mãe de todos os povos de origem africana, nessa mitologia africana, que nós não podemos dizer mitologia, né? Nós temos mitologias africanas. Mas a presença das Iabás, a presença das mães, principalmente de Iemanjá, é muito forte, né? Tanto que Nossa Senhora do Rosário ela é sincretizada com o Iemanjá, como essa senhora que os livra, os salva do mar.
né? Isso é uma questão muito essencial, que nós não podemos deixar de maneira nenhuma de citar nas manifestações do Rosário, não só na cidade de Goiás, mas como em todo o Brasil e em outros países também, onde a diáspora africana, né, chegou e aonde a colonização europeia, né, impôs alguns moldes e os negros fizeram com que acreditassem que tinham dominado tudo, mas a fé não dominou. Fazer isso em memória de mim. Flor tem tudo a ver com Maria. E hoje essa flor que nós colhemos de Maria é a sua fidelidade ao projeto do Pai. Maria, modelo de fidelidade ao projeto do Pai. Vamos repetir? Maria, modelo de fidelidade ao projeto do Pai. Então o título de Nossa Senhora do Rosário, o Congo e a Congada, são três coisas que nós não damos conta, né, como pesquisadores do folclore, como pesquisadores das manifestações africanas do Brasil, de separar. Né? Uma coisa não existe sem a outra. Você não vai ter Congo sem Nossa Senhora do Rosário, você não vai ter Congada sem o Congo, você não vai ter essas manifestações da religiosidade africana em terra do Brasil, né? sem esses elementos. E eu digo até fora do Brasil. Por exemplo, nós temos representação do Congo, segundo o professor José Ribeiro, no seu livro O Jogo dos Búzios, nós temos representação do Congo nas Antilhas, em Cuba e nas Ilhas Dominicanas. Nós temos diferentes famílias reais de Congo no Brasil todo, em todas essas cidades do ciclo do ouro, fundadas depois do descobrimento, em 1600, 1700. Né? Essas famílias geralmente são famílias de africanos vindos da região do Congo, né? Geralmente por causa do tipo, né, que eles representavam, né? Um tipo mais robusto, um tipo mais fortes, né, que ficariam mais bonitos para encenar uma família real. Né? Pode ser que eles sejam de família real? Pode ser sim, né? A gente não diz que sim nem que não. Pode ser que eles foram famílias que foram eleitas naquele local para se fazer esse tipo de apresentação? Pode ser sim, né? O que nos leva a essa segunda vertente, né? Que nas cidades elegia-se uma família, geralmente a família esteticamente mais bonita, né, tanto de homens quanto de mulheres, para representarem o Congo. Né? Aqui na cidade de Goiás nós temos a família do Sr. José Arruda. Os Arrudas são os representantes do Congo. O Congo na minha vida começou e eu estava com 11 anos de idade. Aí foi uma promessa que minhas mães, que eu digo duas, que era mãe e vó. Era mãe e pai, né? É minhas mães. Fez uma promessa para mim, foi quando eu teve um acidente comigo dentro de uma fogueira de São João. Então eu caí e queimei todinho. Fiquei enrolado na palha de banana, que nem roupa eu podia vestir. Então eles fizeram a promessa para o Senhora do Rosário, que ia pôr eu na dança, colocar eu na dança com o Senhora do Rosário, que já existia o Congo. Enquanto vida eu tivesse, não era para mim deixar a dança acabar. Aí Deus me ajudou, o Senhora do Rosário me ajudou, que ela me levantou. E nessa promessa eu estou até hoje. Estou com 65 anos de dança, que eu tomo conta. Comecei com 11 anos. Então,
pela promessa que eu estou funcionando a dança até hoje. Então, o meu cargo eu comecei com um príncipe. Eu estava com 11 anos de idade, o rei era outro. Até eu chegar nessa posição de rei, eu dancei com seis reis. Eles foram falecendo, passando um... É de família, né? Passando um pai para filho, e foi indo. E eu sempre acompanhando, que eu estava na dança, até que eu cheguei no ponto que eu cheguei. A família real aqui em Goiás, ela tem uma deferência muito especial, né? E nós vivemos a festa do Rosário aqui em Goiás num período de transição. Transição de quê? Transição da Igreja Católica, né? A Igreja passa por uma mudança radical depois de 1962, muito grande, com o Concílio Vaticano II. Porque aí, só que depois do Concílio Vaticano II, a Igreja teve uma grande abertura para as novas religiões. Porque até, principalmente o Concílio de Trento, era rígido em 1500, né? Era rígido, a católica era a barca da salvação. Quem estava fora da Igreja não tinha salvação. Agora não. A salvação é para todos e todas, a toda a humanidade. Cristãos, católicos, protestantes, outras religiões, maometanos, judeus, etc. Toda religião e até os ateus. A salvação veio para todos. Que o sangue de Cristo tem um valor infinito, então abrange a toda a humanidade. Agora depende da pessoa se engajar no quê? Para ser um bem comum, é no bem, na verdade, e na justiça, que representa Cristo. Cristo representa o bem, a verdade e a justiça. Então, todos aqueles que lutam pelo bem, pela verdade e justiça, cada um deve manter, para manter suas raízes culturais, tem que manter a sua cultura, seus valores, tem que manter a sua religião, sua prática religiosa. Então, a gente não pode condenar nenhum tipo de prática religiosa, a não ser, é claro, aquelas que a gente chama de diabólicas, né? Aqui em Goiás, nós temos a entrada da família real, né? Ela entra num momento especial da missa, o freio, aqui no nosso caso o frei que estiver dirigindo a missa, né, que estiver lá como celebrante, ele abre um espaço para que a família real entre. Essa família ela é toda reverenciada, não só durante a missa, mas, por exemplo, quando nós encontramos o seu José Arruda na rua, nós, né, sente aqui, por favor, o senhor não pega fila, né, o senhor é tido com toda uma deferência por parte da população vilaboense. Acredito eu também que em outras cidades onde o Congo exista, isso também se dê, né. Ali você nota, por exemplo, instâncias de poderes políticas, religiosas, sociais, todas, né, fazendo questão de pegar na mão do Sr. José, né, fazendo questão de como, entre aspas, pedisse a bênção para ele. Porque ele representa para nós não só essa questão da fé e da cultura, mas o Sr. José representa a resistência de um povo que quis ficar nessa terra, que quis ficar aqui em Goiás. Mesmo depois da construção de Goiânia, mesmo depois de várias outras vezes que a cidade de Goiás teve crises financeiras, políticas muito grandes, teve um povo que quis ficar aqui. Seu José é um desses que representam essa resistência dos primeiros vilaboenses nessa terra. Bom, antigamente nós apresentava não tinha as espadas. Nós só tinha um que foi ganhado há séculos, só tinha um de mostra, de verdadeira. Aí o rei que antes de mim,
ele gostava muito de, como que eu falo, de beber, né? Só vivia bêbado. Aí pegou e emprestou ela para um amigo dele, Itapuranga, para fazer a apresentação de 7 de setembro. Eu acho que está apresentando até hoje, nunca mais vi a espada. Aí nós dançava com as espadinhas, fazia espadinha de madeira, para poder fazer a apresentação. Aí nós fomos cumprir uma promessa lá em Trindade, na festa. Fizeram um palanque para nós em frente à igreja ali, bem na porta da igreja. Aí nesse tempo o Mauro Borges, era governador. Aí ele foi lá na igreja, o que era rei, mandou convidar ele para subir, para assistir a dança nossa lá. Aí ele foi, subiu, o Juscelino subiu, tinha mais umas autoridades junto com eles, que é a turma deles do palácio, né? Aí ele procurou, nós falamos um negócio das espadas, ele falou, não, no mês que entra, eu tenho que ir em Goiás numa festa lá no Liceu. Não existia ginásio, era só o Liceu ali adiante da Praça do Coreto, ali descendo para ir para a Praça do Evento. Então ele falou, nós vamos lá para essa inauguração da festa do Liceu, eu vou ver se eu consigo umas espadas verdadeiras para vocês, menos 2. Aí no dia da festa, lá nós estávamos lá fazendo a apresentação também, que era festa grande. Aí ele chegou com as 2 espadas e o Juscelino com as outras 2. Me entregaram as 4 espadas. Tinha acabado de sair da cavalhada, até tinha 2 delas que estavam vermelhinhas, sangue pregado, seco, né? Deu uva para nós lavar, rapaz. Da cavalhada que era da polícia, né? Então ficou essas aí que eu guardo, nós guardamos até hoje. Tem maior zelo com essas espadas para não deixar acabar. Que são as verdadeiras, no cabo dela tem escrito as datas, tudo certinho. Tá já apagado, são muito velhas. Mas tá aí, tá na luta com nós. A gente valorizou muito e está valorizado, né? Enquanto a gente existir, elas existem também, né? Lá no céu tem 7 No Rosário, geralmente, aí a gente faz ela, a gente já sai aqui, né? Arruma vestuário, tudo bonito aqui, faz as maquiagens, a gente desce. A gente já desce cantando nas ruas. É o que próprio, muitas letras falam. Que fala você dançando, passando nas casas, nas ruas, saem as moças na janela agradecendo, e que fala, moça goiana não saia na janela, venha ver o conco que vai passando. Aí essas músicas você vai cantando. E aí você vai juntando o pessoal que vai vendo, curiosidade, o que está acontecendo. Aí você chega lá na igreja. Aconteceu a missa. Depois da missa você vai fazer a encenação, né? Aí aonde que acontece o teatro, que vai vir o travamento entre a guerra, entre os mouros, né? E os alemães, que são os mouros, que são os escravos, os alemães que falam que são da família real, que é os azuis. Né? Aí ali vai travar uma guerra entre as 2 famílias, né? Que depois, no final, a Senhora do Rosário está ali, que elas se uniram e formaram uma só família e foram lá no altar agradecer a Senhora do Rosário pela união entre os negros e os brancos. Aí ele nasceu em Angola, ele é de lá da África. O tempo da Princesa Isabel, essa greve, essa revolução foi feita no tempo dela lá. Então eles fizeram a revolução lá, é igual o reinado de hoje, estão discutindo aí, para ver quem fica com o palácio, quem fica manobrando, quem fica mandando, não existia. Então existia sim, fazia a greve, então o que vencesse ficava comandando a cidade, a religião. Então disso que me contaram, que esses reis velhos nunca parou para me explicar nada que tinha acontecido. A gente vai pegando aos poucos, cada um que entra, conta um pouco e a gente vai reunindo. A realização que eu cheguei foi aí. Fizeram lá essa greve lá, então teve essa greve lá entre os africanos e os alemãos. Os alemãos são esses de azuis aí, ó.
E os de vermelho são os africanos. Os dois grupos brigando por causa do reinado. Para ver quem ficava comandando. Aí os alemães venceram, que era mais pouca gente, mas venceram os africanos, que eram os de vermelho. Aí fizeram o acordo dos dois grupos, para não ficar na revolução brigando. Fizeram os dois grupos e ficaram fazendo a apresentação. Foi que vieram de lá. Esse Congo veio de lá. Veio para aqui quando estava começando Goiás, quando estava iniciando Goiás. Então, a importância da família real do Congo, ela é primordial para a festa do Rosário, né? Porque o motivo de se comemorar Nossa Senhora do Rosário foi a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na Batalha de Lepanto. Então, quem nos traz no imaginário essa batalha todos os anos, quem rememora todos os anos essa batalha, é a família do Congo com o Alto do Congo. As outras coisas que acontecem em volta, como a congada, é parte de um teatro, né, em que a fé também se faz presente, que fazem os festejos do reinado de Nossa Senhora nesses dias de novembro. Aí eu luto mais porque, assim, eu acredito na nossa dança do nosso grupo, da humildade e da união. E eu luto tanto por causa que as dificuldades, perante as dificuldades, eu lutando e correndo atrás e conseguindo as coisas, eu vejo a felicidade dele e o agradecimento dele quando é nos dias das danças. Porque ele fala assim, eu estou satisfeito, eu estou com a minha promessa cumprida. Porque o que eu fiz, eu acreditei, né? Hoje eu estou bem, mas aí eu faço para ver a felicidade dele. E a minha também, né? Porque você aprende a gostar, porque desde os 5 anos de idade para 53, né? É muitos anos, né? Uma vida, né? É. E todo ano a gente participa, todo ano tem dança. Teve uma época aí que ficamos aí uns 3 a 4 anos sem apresentar. Aí você via a tristeza dele. A minha avó, quando ela era viva, época dos ensaios, das danças, ela pegava na frente ali para o Judé ajudar. Por quê? Porque pois ele, o pai que entrou do grupo, através de uma promessa, e com isso, foi até quando ela faleceu. Nunca largou ele. Então aí a gente, você convivendo naquele meio ali, você é devoto, você é católico. Não tem como você sair fora. Você aprende e acabou. Então, a manifestação do sagrado, ela se dá para que o homem se satisfaça. Né? O sagrado ele vem para que o homem se satisfaça e se sinta, né, um ser não só material, mas um ser transcendente também. E essa transcendência, ela é tida ali no mastro, naquele momento do levantamento da bandeira. Né? Na ponta do mastro, nós temos a bandeira da rainha ou do rei daquele território. No caso aqui, a rainha é Nossa Senhora do Rosário, que é colocada na ponta daquele mastro. Em cima do mastro vai um globo, indicando que ela é rainha de toda a terra, desse território também, em particular, e do céu. Uai, é o seguinte, a gente faz a parte da gente e a gente tem devoção por ela, então a gente pede a Deus que os pedidos da gente, ela ajuda a gente, atende pra gente, ajuda, né?
Então, como se diz, é o tipo de um acordo, de uma amizade entre nós e os santos, né? Que a gente pede a eles o que não ajuda hoje, mas amanhã ou depois eles ajudam. Então a gente é devoto, toda a vida é católico, né? Eu tenho muito respeito pela religião, tenho. Respeito toda a religião. Não tem negócio de candomblé, de crente, de maçom, de católico. Para mim tudo é uma só. Então tudo com Deus, para mim é uma só. Aí eles falam, o Congo é de feitiçaria e candomblé. Não é não, ele é católico. Ele é católico, não é disso não. E se for também, tá tudo com Deus. A gente respeita tudo, mas quer que eles também respeitem a gente, né? É isso que a gente... Aonde Deus fez a morada, aonde moram os cálices bento e a hóstia consagrada. Ó Senhora do Rosário, venha ver em Santa Isabela. E aí a gente vai continuando, né? Deus te salve em casa santa, aonde moram os cálices bentos. E vai continuando.